Bom, pessoal, dando continuidade à nossa última videoaula, estávamos falando das características exclusivas do filo cordados, certo? Ou seja, dos animais cordados em geral. Falei assim, ó, tem 4 características exclusivas desses cordados. Primeira coisa, gente, o tubo nervoso dorsal. Segunda coisa, uma notocorda em alguma fase da vida. Fendas faringianas ou fendas branquiais em alguma fase da vida também. E uma cauda pós-anal, certo? Essas 4 características, elas são encontradas em todos os cordados. Maravilha? Até tudo bem? Então vamos ver essas características um pouquinho melhor. Passando o slide aqui, ó, a gente agora já está na primeira característica aqui, ó, no tubo nervoso dorsal, beleza? Ótimo. Tá vendo aqui, ó? Nós temos aqui um embrião, né, visto lateralmente, né, numa visão lateral. Você percebe que o tubo nervoso dorsal ele passa meio pelas costas do animal, certo? Sendo que a porção anterior desse tubo dá origem a órgãos, por exemplo, dentro da caixa craniana, vamos dizer assim, se for um craniado, né? Cérebro, cerebelo. E toda a parte posterior desse tubo, né, dá origem, por exemplo, à medula espinhal, que também faz parte do sistema nervoso do animal, né? Então, né, essa aí é uma visão lateral. Mas a gente pode ver também esse tubo nervoso dorsal numa visão frontal, né, num corte, por exemplo, transversal. Então aqui, ó, nós temos o número 1 aqui representando esse tubo nervoso dorsal, agora num corte aí transversal do embrião, beleza? E nós temos aqui, ó, mais para baixo, mesma coisa, ó, uma visão ainda mais frontal desse corte transversal. Aqui o número 2, o número 1, ele simboliza um tubo nervoso dorsal. Maravilha, gente? Ótimo. A segunda característica é a notocorda, né, que é um tubo, né, que aparece lá durante o desenvolvimento embrionário, que é responsável pela sustentação do embrião, né? No começo um tubo cilíndrico, né? Gelatinoso, mas que oferece uma sustentação ao embrião, né? Novamente aqui nós temos uma visão lateral, tá? E se você perceber, essa notocorda aqui, ela se localiza abaixo do tubo nervoso dorsal. Então, numa visão lateral, você consegue ver então a notocorda abaixo, né, do tubo nervoso dorsal. Maravilha? Ótimo. Essa notocorda, gente, um pouquinho mais embaixo aqui, ó, nos cordados mais primitivos, nos cordados invertebrados, pode persistir a vida inteira do animal, pode aparecer só numa fase inicial, desaparecendo ao longo da vida, beleza? Isso nos cordados primitivos, nos cordados ainda em que não há formação de uma coluna vertebral. Porque naqueles cordados em que a notocorda se calcifica, né, ela dá origem, por exemplo, ao grupo dos vertebrados, né? A notocorda ela acaba possibilitando o surgimento da coluna vertebral, beleza? Maravilha? Ótimo. Outra coisa, ó, gente, numa visão ainda lateral, ó, fendas branquiais em alguma fase da vida, tá vendo aqui, ó? Fendas branquiais, fendas faringianas, no tubarão é bem evidente, né? Porque fica lá bem aparente essas fendas e por dentro você encontra as brânquias do animal, tá bom? E uma cauda pós-anal, né? No nosso caso, por exemplo, essa cauda pós-anal é o cóccix, né? Um vestígio, vamos dizer aí, né? No finalzinho da nossa coluna. Mas tem animais que essa cauda pós-anal é mais desenvolvida, beleza? Então, o que acontece? Essas características todas você vê, por exemplo, no embrião, as características do cordado, no embrião na vista lateral, né? Então, por exemplo, você tem aqui, ó, tubo nervoso dorsal. Você tem aí, como está apontando a imagem, a notocorda. Você tem aqui as fendas faringianas. E você tem aqui a cauda pós-anal. Maravilha? Continuo já já.